Tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e os considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Eu peço que curve a cabeça e feche os seus olhos. Meu Deus, eis aqui, meu Deus, o teu servo. Estou aqui, meu Deus, para ministrar a tua palavra. Que nada, meu Deus, venha de mim, mas que venha do teu Espírito. Meu Pai, eu nada posso fazer, mas o teu Espírito tudo pode através de mim. Que eu venha ser, meu Deus, usado por ti agora e que venha falar conforme, meu Deus, a tua vontade, conforme aquilo que cada um precisa ouvir. Meu Deus, que o Senhor agora venha fazer a tua obra em meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, irmãos. Deus nos encher. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem um pouco sobre o que é lei e sobre o que é a graça de Deus. Vamos supor, aqui, eu tenho um copo de veneno. Se eu tomar um copo cheio de veneno, se eu tomar esse copo de veneno, o que pode acontecer? Pode me fazer mal ou me levar à morte. Mas se eu desvaziar esse copo e colocar água, vai me matar a minha sede e vai ser benéfico para mim. E a lei era assim. Por causa dos nossos pecados, a lei está se tornando como se fosse um veneno. A lei é santa, a lei é boa. Mas, por causa dos nossos pecados, se não fosse por Jesus, nós seríamos levados à condenação eterna. E a água simboliza a graça. É através de Jesus que nos mata a nossa sede de justiça. A nossa justiça própria não salva, mas a justiça que vem da cruz, essa sim salva. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e todos se afastaram da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós nos aproximamos e através de Jesus Cristo, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Antes só o sacerdote podia entrar além do véu. E somente dentro de um templo podia ter acesso a Deus, atrás do véu, que era no templo de Israel, tinha o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. E ali entrava o sacerdote para poder interceder pelo povo. Mas quando Jesus se sacrificou por nós, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. Ou seja, todos nós temos livre acesso para poder orar ao Pai através de Jesus Cristo. E só existe um mediador entre Deus e os homens. E este homem é Jesus Cristo. Ele é o único que salva. E ele trouxe você aqui nessa noite para poder ouvir esta mensagem sobre a graça dele. E que ele te chamou do jeito que você é para poder te encher. Mas nessa noite você precisa entender que também você precisa se esvaziar para poder encher dele. Eu vou fazer aqui uma explicação mais detalhada desse texto, porque eu gosto de deixar bem mastigadinho para poder entender, para que não haja dúvida. Então a palavra diz assim: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas. Então Paulo, ele era um homem judeu, ele era de Israel, da tribo de Benjamim, ele servia tudo conforme a lei, era um homem irrepreensível perante a lei, mas ele considerou isso tudo como esterco para poder ganhar Cristo, para poder receber a graça dele, porque ele começou a entender que não é na justiça dele, mas é na justiça que vem da cruz. É através da cruz que você recebe a sua salvação. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Então,
ele falou: tenho perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo, ele não importava nada para ele, a não ser Jesus Cristo. O tema da pregação de Paulo era Jesus Cristo. Ele falou: nada mais importa de saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, esse crucificado. Então, nada é mais importante do que Jesus Cristo. Jesus é o centro do Evangelho. Sem Jesus, a Bíblia é um livro trancado. A lei só aponta o seu pecado, mas Jesus se fez pecado por nós e pagou as nossas dívidas. Jesus não sacrificou em vão. Jesus, às vezes, pensamos que é pela nossa justiça própria que nós obtemos a salvação, mas é através da justiça que vem da cruz. Então, pelo qual sofri perda, todas essas coisas considero como esterco. Ou seja, Paulo ele foi criado aprendendo aos pés de Gamaliel, um período da lei, e ele se encheu de conhecimento, mas depois de tudo isso, ele considerou como esterco. A lei não trouxe o propósito redentor para a humanidade. A lei só nos mostra como somos maus, como somos pecadores. A palavra mostra que na Bíblia existe 613 preceitos de Deus e elas se resumem em 10 mandamentos. Nenhum homem foi capaz de guardar tudo isso sem pecar em um só ponto. O livro de Tiago diz: se você pecar em um só ponto da lei, você é culpado de todos. Então, quem somos nós para poder estar julgando o irmão, para poder estar condenando o pecado do irmão? Se nem Jesus condenou o pecado daquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada, mas Jesus falou: filha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aí que tem um porém: vai e não peques mais. Mas Jesus sabe que todos nós somos pecadores. O que Ele quer de nós é sinceridade para poder servi-lo. Porque não é a lei em si que salva, porque é através da graça de Jesus que salva. E a graça no grego quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus, mas ela foi e nos ligou a Ele. E diz mais assim: eles consideram como esterco para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. A justiça que vem da lei servia para quê? Para condenar. Agora a justiça que vem da cruz veio para nos justificar. Então temos que nos apoiar no sacrifício de Cristo. É através dessa justiça que Ele trouxe a salvação para a humanidade e para todos aqueles que nele creem. Então temos que nos esvaziar da nossa justiça própria, nos esvaziar de achar que nós somos melhores do que os outros, porque todos somos iguais aqui, todos somos pecadores. Nós dependemos de Cristo. Se não fosse Jesus, ninguém estaria salvo. É através de Jesus que recebemos a salvação. Jesus sacrificou por nós e pagou todos os nossos pecados. Quem crê nisso? Você crê? Jesus é o maná que caiu do céu. Ele é o pão que caiu do céu. Você pegou, recebeu esse maná, comeu e creu. Então, Jesus, Ele nos justifica através do seu sangue, para todo aquele que crê, para que não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. Aí depois ele fala assim: mas que vem pela fé em Cristo, a saber, justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, justiça que vem de Deus, não é que vem da gente, não é da nossa justiça, naquilo que a gente faz, que somos salvos, é por aquilo que Jesus fez. O que a gente faz é por gratidão por aquilo que Ele fez, e não pela nossa justiça que vamos receber a salvação, mas é através de Cristo. Ele pagou o preço, e não foi em vão. Não foi em vão o sacrifício de Jesus. Às vezes colocamos o sacrifício de Jesus na gaveta, tudo cheio de poeira, e a gente não usa. Mas Jesus falou: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. O povo de Israel estava pecando contra o Senhor, andando no deserto, e
Deus enviou ali serpente no meio deles, ali no tempo da lei, antes de Cristo, e ali o povo foi picado pela serpente. Todos aqueles que estavam murmurando, estavam ali murmurando a Deus, e ali eles pediram para Moisés para poder pedir a Deus para tirar aquela serpente do meio do povo. Então Deus mandou construir uma serpente de metal, colocar sobre a haste, para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente e que todos aqueles foram picados iriam ser curados. Essa serpente simboliza hoje o nosso pecado. O pecado são a serpente que nos pica, mas quando olhamos para Cristo, nós recebemos vida. E essa vida com abundância que Ele nos veio trazer é a vida eterna, não é dinheiro. Jesus não veio trazer essa teologia da prosperidade como muitos pregam. Jesus veio trazer salvação. Ele veio para poder salvar. Ele não veio para poder trazer riquezas materiais. Ele tem bênção também, mas isso não é mais importante. O que mais importa é o tesouro que Ele tem por nós no céu. Então, eu tenho aqui 3 tópicos para poder falar sobre esse texto. E o primeiro é: se esvazie para receber Cristo, é se esvaziar da sua religiosidade de moralidade própria. O que é a moral? Moral é aquilo que você pode fazer ou não fazer perante a sociedade. Então, a nossa justiça perante Deus somos como trapo de imundície. Às vezes aparentamos ser justo perante os olhos dos homens, mas e o nosso interior como é? Todos nós somos pecadores. Jesus falou que as pessoas condenavam, aquela pessoa ali adulterou, tem que ser apedrejada. Aí chega Jesus e fala: só de você olhar para a mulher e cobiçar o seu coração, você já cometeu adultério com ela só em pensamento. Então temos que vigiar até o pensamento. Não é só o ato em si. Jesus foi trazer algo muito mais profundo sobre a lei. Ele veio cumprir, e Ele cumpriu toda a lei para ser o Cordeiro perfeito e se fez pecado por nós para poder nos justificar. Então temos que nos esvaziar da nossa religiosidade. O que é religião? A palavra religião vem de religarem, ou aquilo que liga a Deus. Ou seja, o homem tem tentado de várias formas se ligar a Deus, mas não é nós que liga a Deus, é Deus que nos liga nós a Ele. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, antes de nós existir a nosso respeito no livro dele. Cada ato, cada palavra, tudo que você fez já estava escrito. Então, Deus escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Então, e lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. A circuncisão naquela época era um pacto com Deus, que ali os judeus, eles cortavam a pele que envolvia o órgão genital do homem, masculino, do homem, e ali era um pacto com Deus que eles tinham. Mas hoje a circuncisão é do nosso coração, circuncisão do Espírito, não é mais necessário isso. Então, ele estava falando que a circuncisão somos nós, servimos a Deus em Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne. Ou seja, a palavra carne na Bíblia, em vários momentos, fala sobre as paixões do nosso desejo, das coisas erradas que fazemos. Mas aqui, quando ele fala não confiamos na carne, ele não confia na sua religiosidade própria, a religiosidade que ele vivia. Ele era um hebreu de hebreus, ele era irrepreensível perante a lei, mas ele abriu mão de tudo isso para receber Cristo em sua vida. Aí ele fala assim: servimos a Deus em Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro dia que pude confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, depois quando a criança nascia,
esperava 7 dias. No 8º dia, a criança recebia a circuncisão, que era o pacto com Deus. Então, Paulo, ele já nasceu judeu, ele já nascido de uma pessoa hebreu, e era da linhagem de Israel. Aí depois fala, ainda também podia confiar na carne, se algum outro cuidar que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho repugnei por perda. Então, Paulo, ele perseguia a igreja por causa do zelo da lei que ele tinha. Ele perseguia, até que um dia ele estava indo perseguir os cristãos e Jesus apareceu para ele e falou assim: Paulo, por que você me persegue? Daquele dia em diante, Paulo teve sua vida mudada. Ele teve um encontro literal com Cristo. Ele chegou a ver Cristo e viu a sua glória. Temos que nos esvaziar da nossa religiosidade e moralidade própria, porque religiosidade e moralidade própria não leva ninguém ao céu, mas sim a graça a favor inmerecido de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nós, não vem da nossa justiça, não vem por aquilo que nós faz. Deus não deixa de te amar se você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Ele te ama, Ele te trouxe sabendo o que você é, e Ele quer que você se desvazie de tudo aquilo que você é hoje para poder receber Ele. Mas Ele te chamou do jeito que você é, mas Ele quer se esvaziar para poder te revestir da paz dEle. Justo perante os olhos da sociedade, aquele que pensa que é maior do que os outros, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Nós não somos salvos através daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez por nós. Temos que ter em mente isso, irmãos. Número 2, se esvazie para receber Cristo, porque você tem que dar espaço para Cristo preencher. Sabe qual é, irmão? Porque nós damos espaço para de tempo durante o nosso dia para tantas coisas, mas não damos nem um minuto para Deus, nem 5 minutos de oração. Você não lê a palavra, você tem tempo para ir numa festa, você tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para ter 5 minutos de oração com Deus. Então, e você ainda quer ser cheio dele. Ai Deus, eu quero ser cheio de ti, mas você tem se desvaziado para Cristo te preencher? Você tem se desvaziado? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais, e o Deus de Pai, e que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, temos que ocupar nossa mente com coisas boas, com coisas que glorificam o nome de Deus. Mas às vezes pensamos em coisas mentirosas, em coisas desonestas, em coisas injustas, em coisas impuras, em mágoas do passado. Você não consegue se libertar dessa mágoa. Então Deus está te chamando nessa noite para se libertar dessa mágoa. Você fica pensando naquilo que a pessoa fez com você. Você não está pensando em algo amável, você está pensando naquilo que a pessoa fez. Você toma banho pensando na pessoa. Mágoa é como tomar um veneno esperando a outra pessoa morrer. Mágoa só vai te fazer mal, até cientificamente faz mal. Pode gerar no futuro problema cardíaco. Você sabia disso? Que mágoa pode gerar até problema de saúde, você guardar mágoas. Então você tem que pensar em coisas boas, coisas amáveis, de boa fama, não de má fama. Então você tem que preencher a sua cabeça de coisas boas. A nossa mente é como a televisão, mas o controle remoto está nas nossas mãos.
Nós escolhemos o canal que queremos assistir. Então, o que você quer ficar assistindo na sua mente? Você quer ficar pensando esse pensamento de suicídio, esse pensamento que te pode levar à destruição? Então, temos que pensar em coisas positivas, em coisas que glorificam a Deus. Então, temos que dar espaço para Cristo nos preencher, pois o seu vazio só Deus preenche. Porque nessa terra procuramos várias coisas para poder nos preencher. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, mas juntais tesouro no céu, onde nem a traça, ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde está o seu coração, aí está seu tesouro. Vocês têm enchido seu coração de quê? Dessa terra ou dos tesouros lá de cima? De que você tem enchido? Onde tem estado os seus olhos? Se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. E se a luz que há em ti são trevas, qual grande serão tais trevas? Não podeis servir a dois senhores, pois há de odiar a um e desprezar a outro, amará um e odiará outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis. Aí Jesus falou: por que vocês andam tão preocupados, tão ansiosos? Olhem para os pássaros do céu, eles não trabalham, não enfiam, nem ajuntam em celeiro, e o Pai Celestial os alimenta. Vocês não têm mais valor do que eles? Por que vocês ficam ocupando tanta cabeça de vocês, tanta coisa dessa terra? Se eu cuido de vocês, vocês têm que acreditar na minha provisão. É o que Deus está falando. Você tem que descansar em mim. Olha para o filho do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Mas busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Busca em primeiro lugar. Cristo quer que vocês tenham Ele como seu maior tesouro. Então, só Ele pode preencher o seu vazio. 2 Coríntios 6,16 diz assim, e o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, nele habitareis, entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então vós sois o templo de Deus. Isso aqui é só um lugar que nós estamos aqui reunindo em comunhão. O templo de Deus é você. Deus quer habitar dentro de você. Você é o templo de Deus. E Ele quer preencher você dele. Então, quando você botar o primeiro pé da cama, você começa a seguinte oração: Senhor, toma mais de mim, me dê mais de ti. Toma mais de mim, me dê mais de ti. Fique com essa oração na sua cabeça, medita nisso. Comece para você se encher de Deus, se esvaziar de si mesmo. Então você tem que se esvaziar de si. Pois como você vai se preencher de Jesus Cristo se sua mente está ocupada com tantas coisas? Sua mente está ocupada, você fica pensando em uma coisa e outra, e Deus fica por último. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim, conta a história de Marta e Maria, diz assim, e aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa, e tinha essa uma irmã, chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximou-se e disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Jesus estava passando, estava andando numa aldeia, Marta recebeu ele em casa, e Marta estava ali preocupado com as tarefas dos seus dias, ao invés de dar atenção a Jesus. Mas Maria, ela ficou aos pés de Jesus ouvindo.
E Jesus falou que essa tem a melhor parte, e essa parte dela não será tirada. Trabalho é importante? Sim, é importante. Mas não devemos esquecer do mais importante, que é todos os dias a gente dobrar o nosso joelho, orar, buscar Deus, ler a palavra, buscar aprender sobre a vontade de Deus em nossas vidas, o que Ele quer de nós, em cada um de nós. Então, Maria se esvaziou de si mesma, esvaziou, eu não quero saber mais de nada, eu quero saber que só de ouvir Jesus, a palavra que Ele tem para me falar, ela se esvaziou das coisas que ela, dos afazeres dela, para poder ali se encher de Cristo, se encher da sua palavra, a palavra que traz vida e vida com abundância. Terceiro, eu vou apressar aqui por causa da hora, tá, gente? Terceiro, se esvaziar para receber Cristo, se esvazie para receber Cristo, porque Ele quer te transformar. Então Cristo, Ele quer que você se esvazie de si mesmo, porque Ele quer fazer uma transformação em sua vida. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a partir do momento que você começar a se esvaziar mesmo de si mesmo e começar a se encher de Cristo, você vai começar a ter pensamento de Cristo, olhar de Cristo, palavras de Cristo. Você vai começar a ter as atitudes de Cristo. Não é à toa que o povo do tempo dos apóstolos foram chamados de cristão, porque eles imitavam a Cristo, porque as pessoas viam que eles pareciam com Cristo, e eles foram chamados de cristão, porque eles imitavam Cristo. Então, Cristo quer que nós se esvaziamos para poder Ele encher a gente. Então, Ele quer transformar a gente através do Evangelho com a sua nova aliança. Lá em Mateus 26, 27 diz assim, e tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o testamento ali era um novo pacto que Deus estava querendo fazer com a humanidade. Era um novo pacto, uma nova aliança. Antes tinha aliança abrâmica, aliança noética, aliança mosaica, e veio agora a aliança perfeita, que é a aliança em Cristo através do seu sangue, o seu sangue que purifica dos pecados. E Jesus falou, esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E para concluir, não vou prolongar aqui por causa da hora, tenhamos a seguinte conclusão: se esvazie para receber Jesus Cristo, porque não é sua justiça própria que te salva, mas é a justiça que vem da cruz. Ele quer ser o seu maior tesouro, te preenchendo em toda